junto com os irmãos para adorar ao Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16 e o verso de número 18. Mateus, capítulo de número 16 e o verso de número 18. Enquanto os irmãos localizam, quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Meu pastor Rosival, pastor Joilson, presbítero Cláudio, a bênção, pastor Sabino, é o pai do senhor, né? O senhor está vendo pelas fotos, né? Pastor Sabino, que Deus continue abençoando. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos encontraram para dizer amém? Amém. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos repetir, irmãos, bem forte, 1, 2, 3. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Se assente adorando ao Senhor Jesus. Comprei essa Bíblia aqui recentemente, por isso que eu e ela não fica aberta. Assim. Aí eu ponho o celular para tentar segurar. Irmãos, estamos diante de um texto bíblico bem conhecido, todos nós que somos leitores da palavra do Senhor, nós sabemos o encontro especial que o Senhor Jesus teve com Pedro. Transforma Pedro de um pescador de peixe em um pescador de homens. O Senhor tem que trabalhar todo especial na conversão do Pedro. E o interessante é que o ministério de Jesus em si, ele tem uma duração de apenas 3 anos e meio. Jesus nasce, morre aos 33 anos, mas ele se revela como o Cristo, o Filho de Deus, apenas esses 3 anos e meio. E ele tem, pastor Rosival, 3 anos e meio para discipular, para ensinar e para fazer com que o Evangelho chegasse até nós. Aleluia. Humanamente falando, é um período, pastor Sabino, muito curto. Porque 3 anos e meio para que edificamos qualquer projeto é um abrir e fechar de olhos. Mas nós não estamos aqui tratando a respeito de qualquer pessoa, é o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Então ele tem esse encontro com Pedro, e uma das maiores revelações bíblicas é quando ele diz: olha, tu és Pedro. Porque antes disso ele havia feito uma pergunta: o que é que dizem que eu sou? E alguém diz: olha, tu é um dos profetas, tu és João Batista, tu és um grande profeta de
Porque Jesus vai dizer, olha, não foste a carne e o sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai. Aí Jesus diz, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Você pode dizer amém? Porque nós aqui hoje, nós somos igreja de Cristo, igreja. E se somos igreja de Cristo, nós somos mais do que vencedores. E essa é uma revelação, porque a Igreja Católica, o catolicismo entende que Pedro é o primeiro Papa, que a Igreja está edificada em Pedro, mas na verdade é um trocadilho aqui com o hebraico, porque se a Igreja estivesse edificada em Pedro, ela não teria chegado em Buenos Aires. A Igreja está edificada na pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que o diabo, irmãos, ele não pode contra a igreja de Cristo. É por isso que a igreja de Cristo é mais do que vencedora. É por isso que a igreja às vezes passa, pastor Rosival, por altos e baixos, mas ela permanece triunfante. Por quê? Porque a igreja, ela não é impressa. A igreja, ela foi comprada e lavada e remida com o sangue de Jesus Cristo. Você pode levantar sua mão para o alto assim. Você que faz parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é a placa que está lá fora. A igreja de Cristo é o corpo invisível, é a noiva do Cordeiro, é aquela que no tocar da trombeta vai subir no arrebatamento. Pastor, e a igreja passa por crise? Aí eu preciso explicar duas coisas. A organização pode passar. Agora o organismo vivo não. Os irmãos entenderam aqui, ó. A organização é uma coisa. O organismo vivo, sagrado, imutável, ele foi comprado e lavado e remido pelo bom sangue de Jesus. E o culto de hoje é missões. E missões é a prioridade do nosso Deus. Missões é a prioridade de Jesus Cristo. O Senhor envia o seu Filho unigênito com o único propósito: salvação das nossas vidas. Nós só estamos aqui hoje porque alguém falou de Jesus para nós. Nós só estamos aqui hoje, presbítero Cláudio, porque alguém um dia nos evangelizou. E pensando no texto ora lido, o Senhor vai dizer para Pedro que as portas do inferno, ela não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Não é o inferno que vem contra a igreja, mas é a igreja que vem contra o inferno. Não é a igreja que fica na retaguarda, mas a igreja, ela vai avante. A igreja, ela não é omissa, ela não é sonolenta. A igreja, ela é atuante. A igreja, ela é viva. A igreja, ela é
vai contra as portas do inferno. E eu fiquei surpreso, pastor Rosibol, que ao chegar aqui, eu falei, eu estou dentro de uma igreja missionária. Sabe por quê? Porque como eu moro aqui, pastor Sabino, há muitos anos, eu conheci aqui a maioria dos irmãos não crentes ainda. Por exemplo, tem pessoas aqui que não me conhecem, mas eu conheço ele. Ó, o Edinho. Eu conheci o Edinho tocando pagode e Bidu das Artes. Eu conheci aqui um monte de gente não crente. Então significa dizer que a igreja ela está atuante. E missões, irmãos, é a prioridade de Cristo. Se nós sairmos daqui hoje conscientizados que missões é prioridade, que missões é prioridade, que missões é prioridade, que missões é prioridade, nós vamos deixar, Reginaldo, de olhar para pequenos problemas. Problema de quem cantou, quem não deixou de cantar, quem regeu, quem não deixou de reger, quem ensaiou, quem não deixou de ensaiar, quem veio, quem não foi. Nós vamos olhar para que o projeto de Cristo é missões, é evangelização, é ganhar vidas para Cristo, é evangelização de Bidu das Artes, é evangelização do nosso bairro, é evangelização da nossa cidade, é onde estivermos como igreja de Cristo, o tráfico de drogas perde a força. É onde estivermos como igreja de Cristo, a pequena do lado da minha casa perde as forças. Aleluia. E nós estamos vivendo, irmãos, um antagonismo muito grande. Porque falamos de missões, fazemos culto de missões, abrimos igrejas, abrimos templos, e quando a gente começa a olhar para a nossa realidade, a gente começa a enxergar algumas situações em que não gostaríamos de ver. Por exemplo, em Bidu das Artes ainda é uma cidade com alto índice de pedofilia. Pastor, mas isso assusta, mas é para assustar. Em Bidu das Artes ainda é uma cidade com alto índice de violência doméstica. Pastor, mas isso assombra, mas precisa assombrar. Em Bidu das Artes ainda é uma cidade que existe um alto índice de pessoas escravizadas pelas drogas, de pessoas escravizadas pelo álcool, de pessoas escravizadas pela prostituição. E nós às vezes, irmãos, estamos em uma zona de conforto. Em Bidu das Artes ainda é um local com alto índice de pessoas com depressão, síndrome do pânico, e nós continuamos nas nossas casas, preocupados com os nossos salários, com a nossa família, e sequer conseguimos olhar para o lado. Os remédios com maiores índices de venda nas nossas farmácias e entregue nas nossas UBSs ainda é diazepam, clonazepam, fluoxetina, sertralina
em que a pessoa vem ao culto e segunda-feira é a mesma vida. Tem alguma coisa errada. Evangelho em que não há transformação precisa ser revisto, precisa ser reanalisado. Aonde não há mudança no caráter, mudança nas atitudes, mudança no comportamento, mudança de vida, Evangelho de Jesus Cristo é transformação. Pastor, eu bebi, eu fumava, agora não bebe, não fuma. Tinha 3 mulheres, uma aqui, outra no Ceará, outra na Bahia, agora tem só uma. Era mentiroso, agora o Evangelho mudou o caráter. Era enrolado, agora o Evangelho mudou o caráter. O Evangelho precisa transformar. O Evangelho que não transforma é qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus me trouxe aqui hoje, neste culto missionário, para olhar para você olhar para Ele e dizer: a partir de hoje, o meu coração é transformado. Pastor, eu estou amaciado há 10, 15 anos. Essa semana eu vou dar entrada no casamento. Essa semana. Eu sou crente light, eu fico de longe. Porque a Bíblia vai dizer que alguns acompanharam Jesus de longe. Mas a igreja que entendeu a urgência de missões, ela precisa andar lado a lado com Jesus. É no café da manhã que está com Jesus. É no almoço que está com Jesus. É à tarde que está com Jesus. Por quê? Porque aí as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Deus. Vamos fazer uma reflexão rápida. Reflexão rápida. Quantas pessoas nós falamos de Jesus essa semana? Nós vamos viver, irmãos, uma correria tão grande de trabalho, de estresse, de tanta coisa, que às vezes nós lembramos de pegar a Bíblia só no domingo. Para ler, não, para colocar debaixo do braço e vir para a igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele conta com você. Aleluia! Ele conta comigo, Ele conta com você. Pastor, aonde? No nosso trabalho. Aonde? Com a nossa família. Aonde? No local em que estamos inseridos, o Senhor Ele conta conosco. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não apenas para pregar nos altares, mas para ganharmos vidas, impactarmos vida com a nossa vida, com o nosso testemunho. Não é porque eu estou na frente do presbítero Cláudio, não, irmãos. Mas aqui no Fórum de Embu das Artes, nem precisa dizer que ele é crente, que está estampado na cara dele. Ele não precisa, ele está com o uniforme da empresa. Nem precisa dizer que ele é crente, mas está estampado na cara dele. Alguém precisa olhar para você e identificar Cristo na sua vida.
no seu jeito de falar, no seu jeito de andar, no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu sentar, no seu levantar, no seu deitar, no seu negociar, ao vir para a igreja, ao sair da igreja, ao estar em família, ao deixar de estar em família. É por isso que, para que eu seja um agente missionário na minha casa, eu não posso estar intrigado com ninguém. Ah, eu não falo com fulano, a partir de hoje vai falar. Manda áudio, nem que for áudio. Lá pro Amazonas, diga, me perdoa, mas eu preciso que Jesus me alcance. Lá na igreja onde eu congrego, irmãos, eu tenho dito lá, irmãos, eu não sei como que alguém diz que vai para o céu se não consegue olhar na cara do outro alguém, se não cumprimenta, se não comunga, se não está junto. E hoje eu disse no nosso culto pela manhã, eu falei, irmãos, nós precisamos às vezes pregar menos e viver mais. Nós precisamos às vezes pregar menos e ter mais tempo de mesa. Sabe como que Jesus ensinava os seus discípulos, pastor Rosivaldo? Era caminhando com eles, era na mesa com eles, era estando junto deles, era abraçando o machucado, era estendendo a mão para o ferido, era acompanhando, era entendendo a necessidade. E com isso o nome do Senhor será glorificado para todos sempre. Para todos sempre. Você precisa sair daqui hoje um agente missionário. Pastor, para quê? Para ter uma credencial no bolso, dizendo, olha, eu sou missionário. Eu chamei um presbítero da nossa igreja esses dias e falei para ele assim, meu irmão, eu preciso do senhor dirigir um ponto de pregação lá no Jardim Santo Eduardo. Ele falou, não, pastor, não fui chamado para isso não. Meu Deus do céu, não fui chamado para ficar do seu lado. Foi não, meu irmão, do meu lado já tem a minha mulher, já. Aí você não acha, deve ficar grudado. Mas a gente começar a reagir, a nossa situação ela muda. Vocês podem dizer amém? Amém. Não vou me estender, irmãos, é apenas uma palavra de reflexão. Glória a Deus. Reflexão. E quando nós começarmos a fazer pelo reino de Deus, o Senhor Ele faz por nós. E o nome do Senhor é glorificado. Pastor Rosivaldo, que Deus em Cristo vos abençoe.